mas são dois 11 de grande qualidade, dois treinadores também de grande qualidade, um super titulado enquanto jogador e treinador, o Ancelotti, e um super titulado enquanto jogador, o Xavi, que ganhou o campeonato e portanto também já começa a faturar. Então já estão num nível elevado, porque começam logo a jogar com equipas de alto nível, porque também são equipas de alto nível, não fazem normalmente aquela escadinha de equipas mais frágeis, 2, 3 jogos, até porque o poderio que têm, são pagos a peso de ouro para participar nestas competições e portanto só entram aqui equipas de grande nível, mas está quase. Desculpa, deixa-me só olhar aqui. Ter Stegen, depois Araújo, Condé, Christensen e Balde, Frenkie de Jong, Oriol Romeu. Depois tem o Dembélé para... Temos aqui o Real Madrid, Pedro, peço desculpa. Foi mal. Real Madrid não será Lunin, será Courtois, Carvajal, Militão, Alaba e Mandi. Depois 4-3-3 ou um 4-4-2, mas com o Losango, o Tchouaméni mais atrás, o Camavinga meio esquerdo, o Valverde meio direito e um Bellingham no apoio aos dois astros. 8 jogadores permitem criar combinações de todas as cores para o Real Madrid. Bellingham, Camavinga, Kroos, Modric, Tchouaméni, do Soccer Champions Tour aqui em Dallas no AT&T. Está a primeira tentativa do Real para as mãos de Marc Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona. Como o Pedro Henrique já referiu, está a receber a bola. Real Madrid para o ataque, já está na área do Barcelona. Puxa para o pé direito, pode atirar. Na direção de Gundogan, está o ex-jogador do City a dar para o cruzamento de Alex Valdé. Não chega ninguém para o remate, sai agora. Bola na trave. Saiu bomba por parte do Barcelona. A bola bateu na trave da baliza de Courtois. Terá tirado tinta à baliza merengue pelo primeiro grande sinal do Barça. Um remate extraordinário do Oriol Romeu, à meia de acelerar o jogo. Cabeceamento a sair, já estava ali a tentar bater de pé esquerdo. O Rodrigo já estava a ajeitar-se para isso, mas depois o remate a sair de longe por intermédio de Federico Valverde. Cá está o número 15 nas costas. Falaste há pouco do Guardiola, dos tempos do Guardiola. Atenção, marca posição de Ter Stegen. É que está Jude Bellingham, ainda ele, o inglês, cá está ali a tentar depois, sem espaço, encostar para Vinícius Júnior. Grande jogo. E vão eles. Rodrigo, cá está, Vini Júnior a desmarcar-se, Rodrigo, sai fora! São jogos particulares, mas são jogos já muito perto da competição e com rivalidade. Bola metida na frente, na direção de Dembélé, já havia a indicação do auxiliar do árbitro Alan Chapman. E livre então para o Real Madrid. E para já é um jogo, obviamente, pelo nível que as bola equipas metida na frente, vai ele, Jude Bellingham, quer mais um. Podia ter tentado o remate, 15 a encostar na direção de Rodrigo. Bola fica ainda no inglês. Agora é Rodrigo. E acaba a bola por sair perante a presença de Jude. Jogam no trio de médios. Centro tirado, Alex Valdé, sai o cabeceamento, atenção ainda mexe o Dogan. Andava ali também o Pedri e depois o atraso. Já está a Pedri, boa recepção, vai lá Militão, vai com tudo para cima. Pedri meteu, bem jogado. Remate, gol! Dembélé, bola na rede, está feito o primeiro do clássico. Ousmane Dembélé. 1-0 para o Barcelona. É muito bem jogado. Francês. E que jogada é esta? É muito bem jogado, livre, depois a bola entrar ali no Pedri, que está completamente sozinho. Hoje cada vez mais equipas não metem ninguém a entrar da área e vamos ver ali o Pedri completamente sozinho. Vem a bola novamente para o francês. Cruzamento tirado. Vai sair. Tirou, rematou ali. Estava fácil demais. O Alex Valdé, hein? Estava fácil demais e houve ali a hesitação da bola para o Lewandowski. Vem a bola para Valverde. Sendo tirado. Falhou! Penalti. E é penalti, diz o árbitro. O árbitro a considerar a grande qualidade e a loucura. Pelo menos aponta para isso. Júlio Condé não concorda, agora são os adeptos do Real Madrid que vão à loucura. Vimos o Bellingham a tentar chegar, não consegue, mas pode ter havido a falta. Sim, o árbitro está com o braço. Pode sair o empate, vamos ver. Vini! Sai na trave, Vini Júnior! Está cheia a baliza. E nós a falarmos da responsabilidade que ele tinha a partir de agora. Estava aí na primeira linha para bater as grandes penalidades.
Fez o mais difícil, acerta na trave da baliza de Ter Stegen. Acontece a todos, acontece aos melhores. Ele é um grande Para o jogador. Gundogan. Lewandowski está lá. Dembélé. Bateu. E a bola vai sair pela lateral. Bem jogado outra vez. Mas é bem jogado. O Lewandowski aqui não tinha que atacar aquele espaço. Porque o resto, portanto, não dá para ficar sempre a fazer contenção porque eles chutam. E outra vez susto. Alaba a cruzar e depois o Bellingham outra vez preocupado. E vem o livre para o Real Madrid. Bola batida. Enorme. Voando para a bola. Sacou da luva e atirou. Que impressionante. Parecia que estava... Grande. Como o Pedro Henrique se referiu, o Real que já teve oportunidades para poder chegar. 1-0. O Real Madrid já teve a oportunidade para empatar na sequência. 8 minutos. Aí vem Dembélé. Obrigado à saída de Courtois. Se a bola vai fora. E agora tudo muito bem pensado. Ou seja, o Real Madrid está a pressionar na área do Barcelona com 3. Os médios sobem também. O que é que o Barcelona fez? O ângulo estava... O plano de Elegância, caráter. Tem gol. Canto já marcado. Está ainda Jude Bellingham. Aqui vários saltos. E o gol não. bateu dentro. Bate dentro ou não bate? Jesus. Ainda mexe. Confusão. E dá canto para o Real Madrid. Sinceramente fiquei com dúvidas. Se na primeira ela bate e sai para fora. Lá vai chegando o Mandi. Consegue roubar bola, mas faz o passo para Dembélé. Não consegue marcar. Que assistência fez o jogador do Real Madrid. E está, agora aqueceu. Está quentinho o jogo. Ai, que feio, coisa feia. E agora é confusão. O árbitro tenta ali organizar aquela reunião feia. Não é para tanto, é um cartão amarelo. Pelo árbitro, muito bom jogador. Alan Chapman. Mais uma grande oportunidade. E por isso sentaram o Éric Garcia e Sérgio Roberto aos 38 anos e 10 meses. Mas isso só para nós temos aqui do ataque do Real Madrid. Vini Júnior. Grande lance. Que lençol ali no jogador do Barcelona. Ainda com espaço. Chega o passe. Lewandowski. Não sai à primeira. O Lewandowski fez um movimento para dentro e trouxe a linha defensiva. Vini Júnior. Remate de Vini. É a figura de Ter Stegen. É um litrão que aparece ali. O cruzamento é bom, mas depois é o Ronaldo que vai ali estorvar. A bola subiu um bocadinho demais, já não dava para o Bellingham. Aí vem eles. Adaptei-me bem aos jogadores que tenho e é por aí que eu vou. Também não são maus. Chega mais à frente do que o Bellingham. Modric. Saíram aqui o toque, mas a bola para as mãos de Ter Stegen. Só que a questão é... Dembélé. Cá está Dembélé com Fran Garcia. Saiu para Rodrigo. Está a defender bem a linha defensiva do Barça. Bomba! E outra vez. Tem sido assim. O Real a fazer pontaria aos postes. Balbujas. Tchouaméni. Atenção que é de livre que vai tentar bater ali Rodrigo. Bola sair. Tirado. Tchouaméni. Cá vai disto. Carvajal. A acelerar. Lá vem Rodrigo. Cruzamento. Vinícius Júnior. Embrulha-se ali com o jogador do Vinícius Júnior. Já vai embalado e quando está embalado é um problema. Tira um do caminho. Bateu. Passou perto. É impressionante. O que joga e corre este rapaz. Tem sempre pouco. Só de nome. Ganhou o Barcelona. Bate! Golaço! Fermín López! Barça! Que bomba do Fermín! Saída em falso do Real Madrid. Fermín aproveitou e cá vai disto. Já que estava sozinho. Bem jogado. Mais um passo do Barcelona. Pode ser mais um golo. Já passou. Vai ser. É golo! Barça! Prende! Sorriso de orelha a orelha! O treinador Xavi Hernández. Parece que é o Ferran Torres. Mas é outra vez o... Ferran Torres!